Olá, gente, boa noite. Aqui é a pastora Fátima. E nessa noite eu quero aqui estar trazendo para vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração muito profunda, que fica aqui no Timóteo, no livro de Timóteo, capítulo 3, que vai dizer assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-se. Então, você já viu pessoas assim, né? Que tem todas essas qualidades, né? Que foi ditas aqui, foi lida aqui no livro de Timóteo. Se você já viu, então começa a se afastar. Ou se você tem alguém, né, do seu lado que tem, né, esses defeitos, né? Começa a se afastar dessas pessoas, porque não é bom, né, você andar com essas pessoas, porque vai trazer maldição para tua vida, né? Não vai trazer coisa boa. E hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, o que a gente mais vê são pessoas assim. Pessoas amantes de si mesmos, né? Pessoas desobedientes a pais, a mães, ingratos, né? Profanos, né? Que adora profanar o nome de Deus, né? Fala um monte de coisas, né? Que não agrada, que agrada ao Senhor, né? Sem afeto natural, irreconciliáveis, né? Hoje em dia você vê as pessoas, né? Elas muitas das vezes, né? Entre contrito e aflito com alguém, né? E ali ela não quer perdoar, né? Ela não quer pedir perdão, né? Morre muitas das vezes com aquela mágoa, aquele ódio, né, no coração, porque não consegue se reconciliar, né? Até mesmo entre, né, namoro, casamento e aí vai, né? Irreconciliáveis, caluniadores, né? O que a gente vê por aí, né? São pessoas caluniadores, né? Tem muitos, né, que se levantam para falar, né? Inventam coisas da sua vida, né? Coisas que você não fez, coisa que você não é o que mais tem. Incontinentes, né? Cruéis, sem amor para com os bons. Então, gente, se você ler aqui Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, você vai ver, vai observar que todas essas coisas já estão aí, já está acontecendo, já está debaixo dos nossos olhos. Né? Hoje as pessoas já estão tão amantes de si mesmo, que você vê as pessoas cada dia, né, querendo ficar mais bonita, né, cuidando tanto da aparência, né, cuidando da sua beleza, da estética, né, corpo, rosto, cabelo, né, academia hoje em dia estão lotadas, né, de pessoas que querem ficar definidos, querem ficar malhados, né, querem mostrar uma boa aparência, né, e ali eles se tornando cada dia amantes de si mesmo, né, esquecendo do Criador, daquele que o fez, né, e você vê que as pessoas elas estão assim, esquecendo, né, daquele que fez o corpo dela, né, que o corpo dela é o templo do Espírito Santo, né, elas estão preocupadas tanto com a sua beleza, tanto com a sua aparência, mas não estão preocupadas, né, com a sua alma, né, para onde vai a sua alma, porque isso aqui é uma matéria, né, isso aqui depois que o espírito, né, a alma saiu, isso aqui apodrece, né, e vai para onde todo mundo vai. Então, assim, nós não somos nada. E as pessoas estão assim, esquecendo do Criador, né? Esquecendo de por quem ela foi feita, né? Por que ela está aqui na terra. Não lembra de agradecer, não lembra de levantar as mãos para o céu, né? Agradecer ao Senhor, né? Mas ela lembra de todo dia acordar, né? Ir para uma academia, né? O alimento tem que ser fitness, tem que ser saudável, né? Muitas das vezes até posta ali aquilo que está comendo, né? Uma bananinha, um moranguinho, uma frutinha, né? Com uma granola, recheado de granola,
né? Ah, porque eu tô me alimentando bem, tô correndo, tô indo pra academia, tô fazendo isso, tô cuidando do corpo, né? Mas e a alma? Porque não adianta a gente cuidar do nosso corpo e esquecer da nossa alma, porque a nossa alma, né, ela também tem que ser cuidada. E as pessoas hoje em dia elas estão assim, avarentas, caluniadores, caluniadora, até mesmo no meio do nosso evangelho, né? Você vê as pessoas, né? As pessoas que são evangélicas, elas estão na presença do Senhor, mas, né, quer fazer as coisas por ganância. Hoje em dia a gente vê pregadores, cantores, né, aí fazendo tudo por dinheiro. As pessoas não querem pregar mais, né, se não você paga, né, estão cobrando para pregar, estão cobrando para louvar, estão cobrando para fazer o ídolo do Senhor. E isso, igreja, isso não é bíblico, isso é antibíblico, né? Porque tem uma cantora aí, né, uma tal cantora aí que eu não quero aqui estar falando o nome dela, que ela veio de fora, e ela falou que ela não cobra para louvar, ela não cobra para fazer a obra do Senhor, porque o Senhor falou isso a ela. E eu acredito, porque o Senhor ele fala conosco, a gente só não escuta a voz do Senhor se a gente tiver ouvido tapados, né, para o mundo espiritual, que muitas vezes a gente tá pensando tanta coisa aqui nas coisas da terra, das coisas materiais, que a gente não ouve a voz do Senhor. A gente tá com tanta ganância, tanta vontade de ficar rico, tanta vontade de querer crescer, né, que a gente não ouve a voz do Senhor falar conosco, porque o Senhor ele supre. Se o Senhor falou para ela não cobrar, o Senhor vai suprir. O Senhor não supriu, o Senhor, né, enviou alguém para estar ali suprindo ela, né? E até mais do que ela pediu, né? O Senhor lhe enviou. Então, assim, tem pessoas que, porque fulano não cobra, né? Mas eu tenho que cobrar, porque eu tenho que pagar assessor, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar meu guitarrista, eu tenho que pagar fulano, tenho que pagar ciclano. E é tantas coisas. Se você for parar para pensar, Jesus não teve assessorista, Jesus não teve guitarrista, Jesus não teve baterista, né? Jesus não teve ninguém que andasse atrás dele para que ele tivesse que pagar. Jesus ele andava aí nos quatro cantos dessa terra, né? Ele e seus discípulos fazendo a obra e sem cobrar um tostão. E foi isso que ele nos ensinou, né? E foi isso que ele nos ensinou, né? Dai de graça, porque de graça recebeste também, né? Então, assim, onde está escrito lá na Bíblia que nós temos que cobrar para fazer o evangelho, né? Aí as pessoas usam daquela passagem que diz, né, que o obreiro é digno do seu salário. Ele é digno, mas quem vai te pagar é o Senhor, porque a obra é dele. Ele te chamou, quem te chamou não foi o homem. Se Deus está mandando você ir, vai, porque Ele vai suprir as suas necessidades. Ele vai te pagar. Ele não vai deixar você perecer, porque o Senhor Ele conhece as nossas necessidades. Ele envia sim pessoas para nos ajudar, né? Se Ele quiser te enviar alguém para te dar um carro, Ele vai enviar. Se Ele quiser enviar alguém para te dar milhões lá, colocar na sua conta, Ele vai colocar. Não precisa você cobrar um centavo, porque Deus Ele sabe da nossa necessidade, né? E hoje os homens estão assim, eles não querem saber, não querem ouvir. Se a gente for pregar a verdade, eles não querem ouvir, não querem escutar, né, aquilo que o Senhor está falando, né? Porque é o que está acontecendo hoje em dia, e tá, é a palavra do Senhor se cumprindo, né? Aqueles que não acreditaram na verdade vão acreditar na mentira, porque a verdade, né, passou a ser mentira, e a mentira agora é a verdade, né? Então as pessoas elas estão acreditando na mentira, não estão acreditando mais no evangelho, porque o evangelho, a palavra do Senhor, é verdade. Mas as pessoas estão passando por cima da palavra, né? Ouvindo, preferindo acreditar na palavra de homens do que na palavra do Senhor. Então, assim, ai daqueles, né, que estão fazendo as coisas por ganância, para querer ser rico, porque nessa terra, igreja, a gente não vamos levar nada. Nosso corpo é uma matéria, isso aqui vai, acabou tudo, né? Vai ficar tudo aí. Né? Então, assim, as pessoas estão fazendo as coisas por ganância, querendo, quanto mais tem, mais quer, né? Não se condói, né? Não tem amor no coração, não tem piedade, não se condói, ela só pensa em si própria, está cada dia mais gananciosa, né? Não se condói de alguém, de uma criança que está com fome, de um órfão, de uma viúva, né? Não procura ajudar ninguém, né? Só pensa em si, na família, né? E ali naqueles que estão ali ao redor dela, mas, né, aquela pessoa ela não pensa, muitas das vezes ela está ali na mesa dela comendo uma picanha, um arroz, né, uma comida diferente, né, tomando ali um vinhozinho, ela não pensa naquele que está lá com fome,
né? Elas olham com aquele olhar de arrogância. Ah, eu tô comendo aqui porque Deus, né, me abençoou, né, para me comer assim. Mas só que Deus te abençoou para você abençoar outra pessoa. Ele colocou, quando colocou Rainha Esté para ser rainha lá naquele palácio do rei Assuero, ele não colocou ela ali porque ela era bonita, porque o Senhor achou ela bonita, né, porque ela era uma jovem donzela, para ela simplesmente ser uma rainha por ser, não. Mas o Senhor colocou ela ali com um propósito, né, de dar um grande livramento àquele povo judeu que estava sentenciado à morte. Então, se o Senhor ele faz algo na tua vida, ele faz com propósito. Se ele te deixou rico, é com propósito. Se ele te abençoou, é com propósito, para você ajudar outras pessoas, né? Como a gente vai ser ganancioso se a gente está comendo do fruto que Deus nos deu, né? E vamos pensar somente na gente, né? E o outro, e o nosso próximo, porque o primeiro mandamento da Bíblia, com promessa, é amar o Senhor, teu Deus, acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo, né? Será que você tem amado o seu próximo como a ti mesmo? Né? Ah, se você toma um café melita, pro teu próximo você vai dar um Canaã, né? Se você come uma lasanha, pro teu próximo você vai dar o peito do frango, né? Se você come um filé mignon, né? Isso que eu quis dizer. Aí pro teu próximo você vai dar o peito de frango, que é aquela parte mais, né? Que ninguém gosta do frango, né? Se você toma uma Coca-Cola, pro teu próximo é o Toby, né? Porque tem gente que ela faz uma cesta básica, ela acha que está fazendo grandes coisas, mas ela vai lá no supermercado e compra das piores coisas, né? Das piores marcas. Né? Eu não como isso daqui, mas o meu próximo vai comer. Eu não tomo esse café, mas o meu próximo vai tomar, né? Ela sempre pega as piores coisas para fazer aquela cesta básica e acha que está fazendo grandes coisas diante do Senhor. Só que Deus, ele está vendo tudo, né? Não adianta a gente querer, né, fazer as coisas e achar que aquilo dali, né, tá diminuindo o nosso pecado, né, diante do Senhor, que não tá. O Senhor, ele tá vendo tudo. Então, tudo vai ser, né, requerido diante do Senhor, de mim e de você. Tudo que nós fizemos aqui, né? Então, as pessoas, elas estão assim. Então, cuidado. Cuidado, né, com quem você anda. Cuidado, né, com essa pessoa que está do seu lado, que ela pode estar te corrompendo, né? E os maus costumes corrompem os bons costumes. A palavra diz. Então, essa pessoa ela pode estar te corrompendo do seu lado. Porque você vê a pessoa fazendo aquilo e você acaba fazendo do mesmo jeito, né? Então, cuidado para você não andar com esse tipo de pessoa, essas pessoas avarentas, né? Gananciosa, pessoa que só pensa em si, no seu ego, mais amante de ti, né? Mais amigo do mundo do que amigo de Deus. Então, se afasta. Porque até mesmo cristão, né? Porque o evangelho hoje em dia está corrompido. As pessoas estão fazendo tudo por dinheiro. E ai dessas pessoas, né, que não obedecem a palavra. Porque a palavra, ela tem que ser obedecida. E muitos não estão obedecendo a palavra do Senhor. Estão fazendo tudo ao contrário. E o pior, achando que está agradando a Deus, né? E o inferno, ele existe. E é cruel, né? É cruel. Quem vai para lá vai pagar um grande preço, né, pela desobediência. Então, cuidado você que está pregando, que está cobrando para louvar. Cuidado você que cobra para pregar a palavra do Senhor, né? E inventa mil desculpas, diz que tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Você não tem que pagar nada, né? O Senhor, ele te chamou, né, para simplesmente pregar o evangelho, louvar, mas não para você cobrar. Porque Jesus, ele não nos ensinou isso. Então, não queira, né, arrumar um argumento para poder fazer, né, cometer o teu pecado e dizer que você não está fazendo nada errado, né? Que muitas das vezes a pessoa ela quer arrumar um argumento para continuar pecando, né? E muitas das vezes dentro da palavra, porque Jesus, né, quando ele foi ali, né, tentado pelo inimigo, ele foi tentado dentro da palavra, né? Mas só que Jesus, ele obedecia, ele conhecia e obedecia a palavra. Só que muitos conhecem e não obedecem, mas ela quer arrumar um argumento para continuar no pecado. Então, preste atenção. Se examine, vê aonde você está errando, porque ninguém vai passar despercebido diante do Senhor. Nossos atos, as nossas falhas, né, nós vamos ter que dar conta de tudo que a gente fez aqui na terra.
Amém? Então fica com essa palavra. 2 Timóteo, capítulo 3, medita. Medita, porque o Senhor está voltando. Amém? Fica com Deus e que o Senhor continue falando através do seu coração.